Pode começar. Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião deliberativa da Comissão do Esporte. Ata. Em apreciação, a ata da 23ª deliberativa extraordinária, realizada em 27 de agosto de 2024. Fica dispensada a leitura da ata nos termos do parágrafo único do artigo 5 do ato da mesa 123 de 2020. Em votação, a ata. Aqueles que o aprovam permaneçam como se acha. Aprovada. Expediente. Neste momento, faço a leitura do ato da presidência para prorrogar as subcomissões especiais da Comissão do Esporte. O presidente da Comissão do Esportes, deputado Antônio Carlos Rodrigues, no uso das suas atribuições regimentais, resolve prorrogar por 90 dias as subcomissões especiais de modernização do futebol, do esporte eletrônico e do tiro esportivo. Sala da comissão em 30 de outubro de 2024. Assinado, presidente deputado Antônio Carlos Rodrigues. Informo que a íntegra do expediente encontra-se disponível na página eletrônica da comissão. Como nós estamos aguardando alguns deputados, nós vamos passar para o item 13. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores parlamentares. Boa tarde a todos os membros da assessoria. Positivo. Item 13, projeto de lei 4272 de 2019. O senhor Severino Pessoa, que altera a lei 10.671, de 15 de março de 2023, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor, para proibir o consumo e a venda de bebidas alcoólicas nos campeonatos profissionais de futebol no âmbito nacional, apensado o PL 1918 de 23 e o PL 3793 de 2023. Relator, deputado da Cunha. Parecer pela aprovação deste e do PL 3793 de 2023, apensado com substitutivo, e pela rejeição do PL 1918 de 23, apensado. Concedo a palavra ao relator, deputado delegado da Cunha, para proferir seu parecer. Obrigado, presidente. Novamente, uma boa tarde a todos os membros, a todos aqueles que estão nos acompanhando. Peço licença para ir direto ao voto, presidente. Autorizado. A violência nos estádios de futebol é tema, infelizmente, antigo e ainda pendente de controle. Há pouco mais de um ano, a jovem torcedora palmeirense Gabriela Anelli foi atingida fatalmente nas redondezas da Arena Allianz Parque por estilhaços de garrafa de vidro durante mais um enfrentamento entre torcidas, antes da partida entre Flamengo e Palmeiras em jogo pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o levantamento do jornalista Rodrigo Vessoni, foram registradas 384 mortes em conflitos entre torcedores no período entre o assassinato do torcedor palmeirense Cleofa Sóstenes Dantas da Silva em 17 de outubro de 88 e o de Gabriela Aniele em 2023, registrando ainda o fato ocorrido agora nessa semana entre as torcidas do Palmeiras e do Cruzeiro numa rodovia perto de São Paulo. Apesar de a violência praticada por torcedores não ter um único agente causador, o consumo de bebida alcoólica pode ser um dos agentes desencadeadores de conflitos violentos, inclusive no futebol.
O autor da proposição principal tem razão quando afirma que não há como negar que a bebida alcoólica é droga que altera o estado de consciência, comprometendo o discernimento e a autocrítica, o que é especialmente preocupante quando o consumo se dá em ambiente exaltado e apaixonado, como são os jogos de futebol. Pesquisas corroboram a afirmação do autor. Há, por exemplo, registro de significativas quedas nas ocorrências policiais de 3 estados que proibiram a venda e consumo de bebidas alcoólicas em estádios. Ainda sobre o efeito de álcool para o desencadeamento de atitudes violentas, é importante informar que, segundo dados do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, em 2016, o uso de álcool está associado a metade dos casos de violência doméstica. O psicólogo Anderson Lima, do Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas, afirma que, sob o efeito de álcool e outras drogas, é comum haver a sensação de desinibição, o que aumenta a sensação de onipotência, em que a pessoa pode exacerbar uma personalidade agressiva. Nesse contexto, o encaminhamento dado pelos projetos de lei 4272 de 19 e 3793 de 23, no sentido de, respectivamente, proibir a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol e a venda e o consumo de bebidas em garrafa de vidro nas imediações das arenas, é uma forma de garantir mais uma camada de segurança para os torcedores. Somos favoráveis à sua aprovação. Sugerimos como ajuste que, no caso do projeto de lei 3793/23, a proibição se dê apenas em dias de partida de futebol e não para as demais modalidades esportivas, como está proposto. O descontrole violento se dá principalmente no futebol. Jogos e partidas das demais modalidades devem continuar livres dessas restrições. Quanto à proposta do projeto de lei 1918 de 23, em que pese a preocupação de autorizar o consumo de álcool em jogos de torcida única, a iniciativa não evita a agitação de ânimos na saída do estádio, onde não há garantia de provocações e conflitos com torcidas rivais. Somos, portanto, por sua rejeição. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 4272 de 2019, do senhor Severino Pessoa, e do projeto de lei 3793 de 23, do senhor Max Lemos, na forma do substitutivo ora ofertado em anexo, e pela rejeição do projeto de lei número 1918 de 23, solicitando o apoio aos demais pares para que votem no mesmo sentido. Sala da comissão em 30 de outubro de 24, deputado delegado da Cunha, relator. Em discussão, o parecer do relator. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Senhor presidente, Pois não, deputado. Só parabenizando o deputado da Cunha pelo belíssimo relatório desse projeto, a qual eu também acompanho veementemente. Parabéns, deputado. Muito obrigado, deputado Júlio. Pode ir para o item 15, que é dele também, que ele vai anunciar a retirada. Ok. Item 15, projeto de lei 23 de 93 de 2023. O deputado Baleia Rossi, que altera a lei 9.615 de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências. Relator, deputado delegado da Cunha. Senhor presidente, em relação a esse projeto de lei por alterações na Lei Geral do Esporte, nós pedimos a retirada da pauta do item 15. Ok, a pedido do relator, retirado da pauta. Nós vamos voltar a requerimentos. Nós vamos votar em conjunto o requerimento número 1, 2 e 3.
Requerimento número 1, do deputado Coronel Crisóstomo, que requer moção de aplauso em homenagem aos atletas brasileiros que participam das Olimpíadas de Paris em 2024. Requerimento número 2, do deputado Júlio César, que requer aprovação de moção de louvor em reconhecimentos aos paratletas brasileiros que competiram na Paralimpíadas de Paris em 2024 e que, com notável esforço e dedicação e habilidade, alcançaram medalhas nas suas respectivas categorias. Requerimento número 3, do deputado Márcio Marinho, que requer aprovação de moção de louvor em homenagem aos atletas brasileiros que conquistaram medalhas nos Jogos Paralímpicos de Paris de 2024. Antes de passar a aprovação, eu gostaria de agradecer aqui a presença do prefeito Kleber de Lupércio e com o prefeito Luiz de São José do Barreiro, os dois do nosso estado, viu, Cunha? Concedo a palavra ao autor coronel para defender o seu requerimento. Obrigado, presidente Antônio Carlos. Presidente, senhores parlamentares, que bom, alguns requerimentos aqui, pedidos de moção de aplauso a atletas do mais alto nível, atletas olímpicos e paralímpicos. Parabéns aos parlamentares aqui por esses requerimentos. Isso é muito bom e vem mostrar o valor desses grandes guerreiros. Mas, presidente, eu gostaria só de fazer aqui uma observação a mais, e aos senhores parlamentares, e aos presentes também. Quero trazer aqui um assunto, e o nosso amigo, que também foi atleta olímpico, Luiz Lima, entende bem o que eu vou falar. Nós temos os atletas que são militares, e eles treinam nas áreas militares, em especial onde eu também fui formado na Escola de Educação Física do Exército. É um parque público, embora militar, mas é público, e lá na Escola de Educação Física, diversos atletas de várias equipes treinam e os atletas são destaque nos Jogos Olímpicos Mundial. Quero também aqui trazer, presidente, a moção de aplauso para esses atletas e também aproveito a oportunidade, trago aqui uma moção de aplauso, se o senhor me permitir, à Escola de Educação Física do Exército, lá no Rio de Janeiro, no seu estado. Olha, o seu São Paulo. Lá no Rio de Janeiro, do Luiz Lima. Ah, tá. Então tá tudo na área. Então, não só a escola, mas aos professores, que os professores lá são professores militares que preparam excelentes atletas que chegam a serem destaque em Jogos Olímpicos. Então, parabéns à Escola de Educação Física do Exército, aos professores que são militares e que treinam esses atletas olímpicos. Então, com certeza, eu não tenho dúvida que esse requerimento aqui de minha autoria, o 73, que aí eu solicito que seja aprovado, Excelência. Deputado, nós vamos votar em conjunto o requerimento 1, 2 e 3. Alguém gostaria de se pronunciar? Não havendo mais quem... Presidente. Pois não. Só para fazer menção ao meu requerimento 74, que é o item 2, pois não, que será deputado. votado em bloco, mas eu preciso apenas ressaltar que no meu requerimento, né, é para os paratletas brasileiros e que competiram de forma brilhante nas Paralimpíadas de 2024. Esses atletas, com dedicação e habilidade, superaram desafios diários e alcançaram conquistas históricas, trazendo para o Brasil mais de 60 medalhas. Quero também parabenizar o presidente atual, Misael Conrado, né, que fez uma belíssima gestão no período que esteve à frente do CBP, ao tempo que quero dar
boas-vindas ao novo presidente, José Antônio Freire, que tomará posse no dia 1º de janeiro como novo presidente. Então, quero só deixar registrado aqui e ressaltar o trabalho belíssimo que tanto Misael realizou como os atletas e que, com certeza, José Antônio Freire dará continuidade ao CBP. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Júlio César, sempre brilhante, sempre se dedicado muito ao esporte aqui na nossa capital, no Distrito Federal. Muito obrigado, viu, deputado? Eu que agradeço. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, passemos à votação. Em votação, os requerimentos. Item 1, 2 e 3. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovados os requerimentos. Item 4. Requerimento 76 de 2024 do deputado Zacarias, que requer a moção de aplausos aos atletas brasileiros e comissão técnica da equipe de futsal pela conquista do hexacampeonato na Copa do Mundo de Futsal. Concedo a palavra ao nobre deputado Luiz Lima. Obrigado, presidente Antônio Carlos. Representando o deputado Zacarias Calil, do União Brasil de Goiás, a justificação do deputado Zacarias. Venho expressar meu reconhecimento pelo belo trabalho desempenhado pelos atletas de futsal brasileiro pela conquista do hexacampeonato mundial. Com talento, dedicação e espírito de equipe, a seleção brasileira de futsal mais uma vez demonstrou sua supremacia no cenário esportivo internacional, elevando o nome do Brasil no mundo do futsal. A conquista do 6º título mundial não é apenas um marco histórico, mas também um reflexo do comprometimento dos atletas, da comissão técnica e de todos os envolvidos na preparação e condução desta campanha brilhante. Alguém gostaria de se pronunciar? Eu só gostaria de subscrever o requerimento. Pois não, Obrigado, deputado senhor Júlio presidente. César. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, passemos à votação. Em votação, o requerimento. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Item 6, requerimento 78. Desculpa. Item 5, requerimento 77 de 2024 do nobre deputado Luiz Lima, que solicita consulta ao Tribunal de Contas da União, TSU, sobre o processo eleitoral nas confederações esportivas que recebem recurso das loterias. Concedo a palavra ao autor, deputado Luiz Lima, para defender o seu requerimento. Obrigado, presidente Antônio Carlos. Senhor presidente, requeiro com fundamento nos artigos 70 e 71 da Constituição Federal de 1988, bem como no artigo 24, inciso 9º, e artigos 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e no artigo 264, parágrafo 4, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que o Tribunal de Contas da União seja consultado a respeito do processo eleitoral nas confederações esportivas que recebem recursos das loterias e de outras fontes públicas. Obrigado, presidente Antônio Carlos. Muito obrigado, deputado. Alguém gostaria de se pronunciar? Não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra, passemos à votação. Em votação, o requerimento. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Item 6, do nobre deputado Douglas, nosso grande jogador de basquete pelo mundo, né, Douglas? Do nosso estado de São Paulo, viu, Kleber? Do nosso estado de São Paulo, viu, Luiz? Que requer a realização de audiência pública para discutir a criação do Dia Nacional do Espírito Esportivo, a ser comemorado anualmente no dia 29 de agosto. Ontem, agora é 29 de outubro. Concedo a palavra ao autor, deputado Douglas Viegas, para defender o seu requerimento. Muito boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os pares. Eu peço licença para ir direto para a justificação. O espírito esportivo
ele refere-se à atitude e ao comportamento que valoriza a ética, o respeito e a integridade dentro de uma competição esportiva. Ele envolve aceitar regras, respeitar adversários, encarar vitórias e derrotas com dignidade. A data proposta é inspirada por um episódio emblemático na história do esporte brasileiro e mundial, ocorrido em 29 de agosto de 2004, quando o maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, com coragem, resiliência e dignidade, demonstrou ao mundo o verdadeiro significado do espírito esportivo. Naquele dia, Vanderlei liderava a maratona dos Jogos Olímpicos de Atenas com larga vantagem, quando foi atacado covardemente por um espectador que o empurrou para fora da prova. Apesar do abalo físico e psicológico sofrido, Vanderlei reuniu forças e voltou para a corrida, mas acabou sendo ultrapassado por 2 competidores. Ao entrar no estádio Panathinaiko e percorrer os metros finais da prova, Vanderlei mostrou toda a sua grandeza ao comemorar de braços abertos a 3ª colocação. Em nenhum momento ele pensou em desistir ou reclamar por lhe ter sido tirada a chance de conquistar o ouro olímpico. A atitude de Vanderlei naquele dia foi um exemplo de valores universais como a perseverança, o respeito, a humildade e a honra. Por conta disso, ele foi homenageado com a medalha Pierre de Coubertin, honraria concedida pelo Comitê Olímpico Internacional a pessoas que demonstram grande espírito esportivo. Filho de lavradores nordestinos, que trabalhou como boia fria quando criança, Vanderlei é a maior prova do poder de transformação do esporte. Ele coleciona marcas que persistem até hoje, como a conquista da única medalha olímpica brasileira na prova mais nobre do atletismo, em Atenas 2004, e o melhor tempo já alcançado em uma maratona realizada no Brasil, em São Paulo 2002. A criação do Dia Nacional do Espírito Esportivo, 20 anos após o episódio de Atenas, não apenas homenageia esse grande atleta, mas também promove entre os brasileiros o entendimento de que o esporte é um meio de desenvolvimento pessoal e social e de que o verdadeiro sucesso reside na capacidade de enfrentar desafios com integridade e perseverança. Dessa forma, a data tem o potencial de se tornar uma ocasião significativa no calendário nacional, inspirando gerações futuras e reforçando o compromisso do Brasil com os valores que elevam o esporte a uma prática de construção moral e cívica. Disposto, eu conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento. Alguém gostaria de se pronunciar? Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, passemos à votação. Em votação, o requerimento. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Item 7, do nobre deputado Douglas, que requer a realização de audiência pública para elucidar o caso da nadadora Ana Carolina nas Olimpíadas de Paris e discutir o direito à ampla defesa e ao contraditório dos atletas brasileiros. Concedo a palavra ao autor, deputado Douglas, para defender o seu requerimento. Muito obrigado, presidente. Eu peço licença para ir direto para a justificação. Recentemente, nós fomos surpreendidos com uma decisão que ocasionou na exclusão da nadadora Ana Carolina Vieira, atleta da equipe brasileira de natação, durante a realização das Olimpíadas de Paris em 2024. Neste sentido, a comunidade do esporte necessita refletir sobre a proporcionalidade e a forma de punição de nossos atletas, pois quer nos parecer inconcebível que uma nadadora de alto desempenho, que atingiu um índice olímpico, qualificando-a para a mais alta competição desportiva do planeta, venha a ser excluída dos Jogos por desentendimentos que aparentemente poderiam ser contornados com mais equilíbrio e paciência.
há de se pensar, eventualmente, na necessidade de reformulação dos códigos de éticas existentes nas várias modalidades esportivas, de forma a equilibrar a relação dos dirigentes e dos atletas, e ampliar o direito à defesa e contraditório destes para evitar, na ponta, que outros atletas sejam prejudicados e excluídos de competições tão importantes como no caso das Olimpíadas. Na atual conjuntura, quer nos parecer que não existem formalidades impostas, procedimentos ou apuração dos casos, deixando em aberto apenas a decisão de advertência ou desligamento do atleta. No caso da nadadora Ana Carolina Vieira, aparentemente ela sequer foi advertida, não tendo assim a oportunidade do contraditório e ampla defesa. Diante desses pontos, torna-se evidente a necessidade de uma discussão aberta e transparente sobre a gestão do esporte e o cuidado com os atletas. E, portanto, a realização desta audiência pública proporcionará um fórum adequado para tratar de questões-chave, identificar oportunidades de melhoria e promover uma abordagem colaborativa para o desenvolvimento do setor esportivo. Assim, eu conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento. Alguém gostaria de se pronunciar? Eu, presidente Antônio. Pois não, deputado Luiz Lima. Presidente Antônio Carlos, eu gostaria de subscrever esse requerimento, louvável a atitude do deputado Douglas. Foi o caso com a nadadora Ana Carolina, nos últimos Jogos de Paris, que por um ato que nós não ficamos sabendo pela imprensa, essa nadadora foi praticamente expulsa da Vila Olímpica, viajou sozinha para o Brasil e a verdade dela não prevaleceu, ela sequer teve uma chance de defesa. A Olimpíada é algo raro na vida de uma pessoa, de um atleta, pode ocorrer apenas uma vez na vida, então a gente tem que estar munido de informações para que esse caso não se repita. Obrigado, presidente Antônio Carlos. Muito obrigado, deputado Luiz Lima. Não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra, passemos à votação. Em votação, o requerimento. Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Item 8, do nobre deputado Augusto Púpio, que requer a realização de audiência pública com os apoiadores do futebol social brasileiro e os atletas campeões de Seul de 2024. Concedo a palavra ao deputado Augusto para defender o seu requerimento. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres pares. Senhor presidente, nos termos regimentais, requer a Vossa Excelência, ouvido o plenário dessa comissão, a realização de audiência pública com os apoiadores do futebol social brasileiro e os atletas campeões da Seul 2024 Homeless World Cup Partnership, com sua equipe técnica. Para isso, solicitamos que sejam convidados Guilherme Araújo, presidente de futebol social, Flávio Fernandes Pupo, técnico da equipe brasileira de futebol social, Lúcio, ex-jogador da seleção brasileira e padrinho de futebol social, atletas campeões Seul 2024 Homeless World Cup Partnership, presidente da CNC José Roberto Trados e o presidente do SESC Distrito Federal José Aparecido da Costa Freire. O futebol social é uma iniciativa transformadora que promove a inclusão por meio do esporte, reunindo jovens de diversas regiões do Brasil, incluindo comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas e periferias das grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Para montar a seleção que representa o país em competições internacionais, é realizado torneios em todas essas áreas, oferecendo oportunidades para os jovens que muitas vezes não teriam acesso ao futebol tradicional. Esse processo democrático reflete o poder do esporte em unir, inspirar e mudar vidas. A Homeless World Cup deste ano foi realizada na Coreia do Sul, com 36 seleções masculinas e 14 femininas. O Brasil foi com uma equipe mista composta de 3 mulheres e jogou na categoria masculina somente. Na primeira fase foram 8 jogos e 6 vitórias, e com esse bom desempenho o Brasil ficou em terceiro lugar do grupo, disputando assim a Copa Seul, já que apenas os 2 primeiros de cada grupo jogariam pelo título mundial. Ainda assim, a jovem equipe brasileira superou seus adversários, vencendo Noruega, Polônia e na final África do Sul, e conquistamos o título da Copa Seul. Um fato inédito no Mundial foi a participação de 3 mulheres jogando na categoria masculina.
Diante do exposto, o planejamento do futebol social acumulado aos esforços dos atletas alavanca o nome do Brasil no âmbito do esporte. Neste sentido, é imperioso premiar os envolvidos por tal conquista e os apoiadores que possibilitaram que o projeto seja prolongado no decorrer dos anos. Muito obrigado. Alguém gostaria de se pronunciar? Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, passemos à votação. Em votação, o requerimento. Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Item 9, da nobre deputada Flávia de Moraes, que requer a realização de audiência pública na Comissão do Esporte para discutir a discriminação do esporte e proposta de melhoria das políticas de inclusão. Vamos votar em bloco também o item 10, da nobre deputada Flávia, que requer a realização de audiência pública da Comissão do Esporte para discutir parcerias públicas-privadas para financiar infraestrutura de centros de treinamento de excelência para atletas de alto rendimento. Eu quero agradecer o deputado Júlio, que mais uma vez vai defender o requerimento da deputada, os dois requerimentos da deputada Flávia. Muito obrigado, deputado Júlio, com a palavra. Não. Travou aqui. Que isso, cara. Senhor presidente, quero aqui defender e, ao mesmo tempo, também subscrever o requerimento da nobre deputada Flávia Moraes, que requer a realização de audiência pública nessa comissão para discutir a discriminação no esporte proposta de melhoria das políticas de inclusão. Esse é o primeiro item. E o segundo, também quero defender, que requer, o requerimento 82, que requer a realização de audiência pública para discutir parcerias público e privadas para financiar infraestrutura de centros de treinamento de excelência para atletas de alto rendimento. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Alguém gostaria de se pronunciar? Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, passemos à votação. Em votação, os requerimentos. Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovados os requerimentos. Item 11, do nobre deputado Luiz Lima, que requer o adiamento ao requerimento 31 de 2024, de minha autoria, para debater o esporte como meio de socialização, desenvolvimento e qualidade de vida para pessoas com espectro autista. Obrigado, Com a presidente. palavra, deputado Luiz Lima. Obrigado, presidente Antônio Carlos. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, com fundamento no artigo 255 e 256 do Regimento Interno, aditamento ao requerimento número 31/2024 da Comissão de Esporte, para debater o esporte como meio de socialização, desenvolvimento e qualidade de vida para pessoas com espectro autista. Propomos a inclusão dos seguintes convidados: senhor Arthur Ataíde Ferreira Garcia, diretor de ações afirmativas da Autista Brasil, e senhor Rafael Lopes, diretor do Grupo Autistas Alvinegros. Muito obrigado, presidente Antônio Carlos. Alguém gostaria de se pronunciar? Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, passemos à votação. Em votação, o requerimento. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Item 12, projeto de lei 1205 de 2024 do Senado Federal, da senadora Leila Barros, que altera a Lei 14.597, de 14 de junho de 2023, Lei Geral do Esporte, para dispor sobre os subsistemas esportivos privados e revoga o dispositivo da Lei 9.615, de 24 de março de 1998, Lei Pelé. Relator, deputado Douglas. Com a palavra, deputado Senhor presidente, Douglas.
Antes dele relatar, queria só fazer uma consulta a Vossa Excelência. Eu já conversei com o deputado Douglas, por ele não teria problema. Se eu poderia fazer inversão de ordem, porque eu tenho 2 projetos que eu precisava relatar e eu estou com uma reunião que eu precisaria sair, mas o deputado ele já se colocou à disposição, caso o senhor achar que possa fazer essa inversão, que eu já faria os meus 2 projetos. Sem dúvida nenhuma, deputado. É o 18 e 19. Item 18, do deputado Marcelo e Douglas Viegas, que altera a Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e a 11.438, de 29 de dezembro de 2006, para permitir às pessoas físicas a doação de patrocínio diretamente em suas declarações de ajuste anuais do imposto de renda, a projetos desportivos paradesportivos e ao Fundo Nacional do Esporte. Com a palavra o deputado Júlio César Ribeiro. Senhor presidente, peço autorização para ir direto ao voto. Pois não. De autoria dos deputados Marcelo Queiroz e Douglas Viegas, o projeto de lei número 2.461, de 24, altera a Lei 9.250, de 26 de dezembro de 95, que dispõe sobre a legislação do imposto de renda e altera a Lei 11.438, de 29 de dezembro de 2006, também denominada Lei de Incentivo ao Esporte, para permitir às pessoas físicas a doação de patrocínio diretamente em sua declaração de ajuste anual no imposto de renda a projetos desportivos, paradesportivos e ao Fundo Nacional de Esporte. Quanto ao mérito esportivo, objeto da análise desta comissão, somos favoráveis à matéria. Nossa Constituição Federal preceitua, em seu artigo 217, que as práticas desportivas formais e não formais constituem um direito individual. Esse aspecto é reforçado pela Lei Geral do Esporte, ao reiterar que a prática esportiva nas variadas manifestações é um direito social e deve ser promovida pelo Estado com caráter de interesse público geral. A relevância da prática esportiva não está circunscrita às fronteiras nacionais, mas se reveste de um importante manifesto com a guarida internacional. Desde 1978, quando foi proclamada a Carta Internacional da Educação Física e do Esporte, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura tem ressaltado a relevância da prática da atividade física para a melhoria da saúde, qualidade de vida e desenvolvimento pleno das pessoas. Ante o contexto apresentado, o PL em análise é bem-vindo, uma vez que pretende ampliar os patrocínios e doações aos projetos esportivos e desportivos, aprovados pelo Ministério do Esporte na forma da Lei de Incentivo respectiva, bem como estimular o incremento de receitas no Fundo Nacional de Esporte. Nesse sentido, os autores pretendem apoiar o esporte de modo semelhante aos mecanismos vigentes na Lei de Incentivo à Cultura ou a Lei Rouanet. Porquanto, esta última prevê doação ao Fundo Nacional de Cultura e doações a patrocínios e projetos aprovados previamente pelo Ministério da Cultura. Ante o exposto, ao passo que felicitamos os nobres autores da matéria, votamos pela aprovação do PL número 2461 de 2024. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer do relator. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer. Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Encontra sobre a mesa o requerimento de retirada de pauta de autoria do deputado Bandeira de Melo, o item 19. Como o autor não se encontra, fica prejudicado o requerimento. 20, né? Pode entrar no item 19. Item 19, projeto de lei 27,
36/2024, de autoria do deputado Duarte, que dispõe sobre normas de segurança para a prestação de serviços de exercício, treinamento e atividades aquáticas. Relator, deputado Júlio César, pela rejeição. Concedo a palavra ao relator, deputado Júlio César, para proferir seu parecer. Senhor presidente, também peço autorização para ir direto ao voto. É sabido que a prática de atividades físicas em ambientes aquáticos é cercada de riscos, especialmente quando essas atividades são dirigidas a bebê e crianças. O projeto em análise visa mitigar esses riscos. De acordo com o autor da proposição, o conjunto de normas e especificações apresentadas propiciará um ambiente seguro e apropriado para o aprendizado e o desenvolvimento físico dos praticantes de atividades aquáticas, independente da sua idade ou condição física. Mas, em que pese o inegável mérito da proposição, é preciso considerar que seu conteúdo extrapola a competência da União em legislar sobre o esporte, que deve ser limitada ao estabelecimento de normas gerais sobre o esporte, em observância ao que define o parágrafo 1º do artigo 24 da Constituição Federal. As especificações apresentadas na proposição não parecem ostentar natureza de norma geral, do que resulta que não devem estar compreendidas em legislação federal. No âmbito da competência da União, as duas leis gerais do esporte vigentes, a Lei Pelé e a Lei Geral do Esporte, já dão ênfase à segurança durante a realização de práticas esportivas, sendo que nesta última a segurança é um dos princípios fundamentais do esporte, artigo 2º da Lei Geral de Esporte, de modo que seja garantida a integridade física, mental ou sensorial do praticante de qualquer modalidade esportiva. Além disso, senhor presidente, a Lei 9.696, de 1º de setembro de 98, que regulamenta a profissão de educação física e que cria o Conselho Federal de Educação Física, o CONFEF, e os Conselhos Regionais de Educação Física, o CREF, delegou ao sistema CONFEF/CREF o poder para normatizar o exercício das atividades dos profissionais de educação física e das pessoas jurídicas que prestam serviço nas atividades físicas, exercício físico e atividades esportivas. Não por outra razão, há normas editadas pelos Conselhos de Educação Física que orientam e disciplinam a prestação de serviços de atividades físicas desenvolvidas em piscinas e similares. Exemplo disso é a resolução do Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região, Resolução CREF 1, número 26/2003, que dispõe sobre normas de segurança para sessões, aulas, treinamentos, atividades aquáticas e similares, cujo conteúdo é bastante similar ao projeto de lei em análise. Diante do exposto, ainda que não se possa deixar de ressaltar a nobre preocupação do autor do projeto com a segurança e eficiência das atividades físicas, objeto da proposição, o voto é pela rejeição do projeto de número 2.736 de 2024. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer do relator. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer. Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovado o parecer pela rejeição. Rejeitado. Presidente, obrigado. Até logo. Item 12 do Senado Federal, da senadora Leila Barros, que altera... eu já li o item. Eu passo a palavra ao relator, deputado Douglas Viegas. Muito obrigado, presidente. Eu peço licença para ir direto ao voto. A recentemente promulgada Lei número 14.597, de 14 de junho de 2023,
instituiu a Lei Geral do Esporte, que promoveu importantes alterações na legislação federal esportiva brasileira. Contudo, é também verdade que diversos de seus dispositivos foram vetados por parte do Poder Executivo, sob o argumento de que eram inconstitucionais e ou contrários ao interesse público. Dentre eles estava o artigo 29, que determinava que organizações como o Comitê Olímpico do Brasil, COB, o Comitê Paralímpico Brasileiro, o Comitê Brasileiro de Clubes, o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, a Confederação Brasileira do Desporto Escolar e a Confederação Brasileira do Desporto Universitário constituíam subsistemas esportivos próprios, os quais interagiam com o Sistema Nacional do Esporte, sem deixar claro que o integravam. A redação deste artigo se tornou objeto de questionamento, uma vez que, ao não se integrarem ao Cinesp, as organizações citadas poderiam estar isentas de obrigações mínimas que condicionam o recebimento de repasse de recursos públicos, como a viabilidade e autonomias financeiras e a transferência na gestão. Tais requisitos foram inicialmente apresentados nos artigos 18 e 18A da Lei 9.615, de 24 de março de 1998, a Lei Pelé, e posteriormente reproduzidos no artigo 36 da Lei Geral do Esporte. No entanto, neste diploma normativo mais recente, o dispositivo se limita a tratar das condicionalidades a serem cumpridas pelas organizações de administração de prática esportiva do Cinesp, conforme mencionado pela senadora Leila Barros na justificação apresentada para o PL número 1205 de 2024, de sua autoria, e que, ora analisamos, recursos como aqueles advindos das loterias representam uma fonte fundamental para o financiamento do esporte nacional e podem alcançar valores expressivos. A título de exemplo, mais de R$1,5 bilhão de reais foram distribuídos no ano de 2023 pela Caixa Econômica Federal a diversas instituições e organizações esportivas, incluindo as citadas no então artigo 29 da Lei Geral do Esporte. Torna-se fundamental, portanto, que essas organizações também estejam obrigadas a cumprir com todas as exigências da gestão, transparência e controle social que se impõem ao recebimento de recursos públicos, conforme estabelece o artigo 36 da referida lei. Para que isso ocorra, é imperativo que sejam expressamente caracterizadas como integrantes do Sistema Nacional do Esporte, o que de fato não era contemplado pela redação do artigo vetado. Não há dúvidas, portanto, de que o PL apreciado merece prosperar, uma vez que busca sanar essa lacuna legislativa, deixando claro que todas as organizações esportivas, então mencionadas no artigo 29 e incluídas no artigo 29A, ora acrescido à Lei Geral do Esporte, integram o Cinesp, devendo, consequentemente, submeter-se a todas as exigências legais para o recebimento de recursos públicos milionários. O PL acerta ainda ao propor a revogação de artigos correspondentes na Lei Pelé, como os artigos 18 e 18A, cujo conteúdo passou a ser contemplado pelo artigo 36 da Lei Geral do Esporte, assim como os artigos 13 e 14 da primeira lei, que tratam dos objetivos e da composição do Sistema Nacional do Desporto, bem como de seus subsistemas específicos constituídos pelas organizações anteriormente citadas. Tais conteúdos, por sua vez, também foram retomados e aprimorados no diploma normativo mais recente, por meio dos artigos 11, 14 e 29. Este último, embora vetado, é recuperado e aperfeiçoado pelo PL em tela, através da inclusão do artigo 29A.
Dessa forma, a revogação proposta vem a sanar qualquer insegurança jurídica que pode resultar do tratamento dessas mesmas temáticas em duas leis distintas, oferecendo ainda maior clareza legislativa à área do esporte no Brasil. Diante do exposto e com a certeza de que as alterações apresentadas pelo projeto de lei número 1205 de 2024 permitem uma melhor fiscalização e utilização de recursos públicos pelas organizações esportivas. Votamos pela sua aprovação. Em discussão, o parecer do relator. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Item 14, do ex-deputado Alexandre Frota, que altera a Lei 10.671, de 15 de maio de 2003, e a Lei 9.615, de 24 de março de 1998, e dá outras providências. O relator é o nobre deputado José Rocha, pela rejeição. Antes de conceder a palavra para o deputado José Rocha, viu, Douglas? Quando você era dente de leite, ele já era deputado. Com a palavra, o deputado José Rocha. Ilustre presidente dessa comissão, meu querido amigo, o deputado Carlos Rodrigues, nosso sempre ministro. É uma honra muito grande, presidente, estar aqui nessa comissão como membro e tendo Vossa Excelência como presidente. Muito obrigado. É o projeto de lei número 49 de 2020, de autoria do ex-deputado Alexandre Frota, que altera a lei, que propõe alteração da Lei 10.671, de 15 de maio de 2003, e a Lei número 9.615, de 24 de março de 1998, e dá outras providências, que é a Lei do Estatuto do Torcedor e a Lei Pelé. Encerrado o prazo para emendas, o projeto não recebemos nenhuma emenda para o projeto. Peço licença ao presidente para ir diretamente ao voto. A recentemente promulgada a Lei número 14.597, 14 de junho de 2023, instituiu a nova Lei Geral do Esporte, a qual promoveu diversas alterações na legislação federal esportiva brasileira. As duas modificações pretendidas pela proposição em análise do PL 49/2020, de autoria do deputado Alexandre Frota, já estão contempladas pela entrada em vigor do novo diploma legislativo. O artigo 1º da referida proposição altera a Lei número 10.671, de 15 de maio de 2003, Estatuto de Defesa do Torcedor, para redefinir o critério técnico, excluindo a possibilidade de penalidades esportivas em caso de descumprimento de obrigações fiscais. A Lei Geral do Esporte revogou o Estatuto de Defesa do Torcedor, entronizando seus principais dispositivos e retirou essa possibilidade de punição. Portanto, esse artigo 1º já está contemplado pela nova lei, que deixou o critério técnico exatamente como disposto no projeto de lei que ora analisamos. O artigo 2º do PL 49/2020 altera a definição do desporto de formação previsto na Lei Pelé. No entanto, a Lei Geral do Esporte, em seu artigo 4º, transcrito abaixo, já alterou a concepção das práticas esportivas em 3 níveis distintos, abrangendo a formação esportiva e tornando datada a mudança do PL em análise. Dessa forma, embora oportunos em seus méritos, entendemos que os dispositivos apresentados nessa proposição já foram integralmente regulamentados pela nova Lei Geral do Esporte, motivo pelo qual votamos pela rejeição do projeto de lei número 49 de 2020.
É o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer do relator. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o parecer pela rejeição. Rejeitado. E o nosso Vitória, Zé Rocha? Vitória vai ficar na Série A. Estou torcendo que desça o Corinthians, como bom palmeirense. Você vê que ninguém falou nada, né? Item 16, projeto de lei 3223 de 2023. Do nobre deputado Daniel, que dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo e da outras providências. Relator, deputado Luiz Lima. Parecer pela aprovação com substitutivo. Concedo a palavra ao relator, deputado Luiz Lima, para proferir seu parecer. Em discussão, o parecer do relator. Não, desculpa. Primeiro o parecer. Obrigado, presidente Antônio Carlos. Peço permissão para ir direto ao voto. De autoria do deputado Daniel Freitas, o PL 3.223 de 2023 altera o caput do artigo 1º da Lei de Incentivo ao Esporte, Lei 11.438, de 29 de dezembro de 2006, com vistas a estender os benefícios fiscais relativos à dedução do imposto de renda previsto naquela lei para o final de 2030. Atualmente, os benefícios tributários findam ao final de 2027. Nesse aspecto, somos favoráveis à matéria, consideramos que a Lei de Incentivo ao Esporte tem logrado êxito ao promover e democratizar o acesso ao desporto educacional de participação e de rendimento e reputamos válido prorrogar suas disposições até o final do ano do calendário de 2030. Trata-se de incentivo legal, pelo qual tenho me dedicado em meu mandato parlamentar. A prorrogação dos benefícios fiscais previstos na Lei de Incentivo ao Esporte de 2022 até 2027, atual ocorreu por meio da Lei número 11.439 de 2022, cujo projeto de lei tive a honra de relatar no plenário desta Câmara dos Deputados. Ultrapassada a prorrogação de prazo, o PL em análise dá uma nova redação ao parágrafo 4º do artigo 1º da Lei de Incentivo ao Esporte, para, de modo contrário ao vigente, dispor que os valores destinados ao patrocínio ou doação em favor de projetos que beneficiem pessoas jurídicas vinculadas ao doador ou patrocinador também possam ser enquadradas na disposição da Lei de Incentivo ao Esporte. Entretanto, não nos parece adequado alterar o texto legal para permitir que a dedução do imposto de renda seja direcionada a uma empresa vinculada ao patrocinador ou doador. Sob o ponto de vista da operacionalização da Lei de Incentivo ao Esporte, do princípio da moralidade, não se afigura razoável que o patrocinador de um projeto esportivo seja beneficiado pelo mesmo patrocínio, seja direta ou indiretamente. Pode configurar uma desvirtuação do incentivo esportivo, o que vai de encontro ao mérito desportivo da matéria. Ao seu turno, embora conste no PL em análise, não vislumbramos qualquer modificação nos incisos 1, 2, 3 do parágrafo 5º do artigo 1º. O substitutivo anexo contempla o conteúdo principal do projeto de lei em exame, qual seja a prorrogação do benefício tributário até o final do ano calendário de 2030, e substitui a expressão Ministério do Esporte por órgão ministerial competente, com vistas à maior perenidade legal. De modo respeitoso, conforme a argumentação anterior, não acatamos a nova redação dada do parágrafo 4º do artigo 1º da Lei de Incentivo ao Esporte e aprimoramos a emenda da matéria. Ante o exposto, votamos pela aprovação do PL 3223 de 2023 na forma do substitutivo anexo. Muito obrigado, presidente Antônio Carlos. Agora sim, em discussão, o parecer do relator. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Item 17 e 20, retirados por ausência do relator. Não, nada mais havendo a tratar. Presidente. Pois não, deputado. Gostaria só... Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas deputados. Como essa é a primeira sessão, pós uma tragédia que comoveu o país,
e eu que sou da cidade de Pelotas, que é a cidade do projeto Remar para o Futuro, onde 9 pessoas foram vítimas de um acidente no estado do Paraná, voltando de uma competição de São Paulo. Eu quero aqui, nesse espaço, presidente, fazer e dar minha solidariedade aos amigos, aos familiares das vítimas, de jovens que partiram muito cedo. Este projeto Remar para o Futuro é um projeto de jovens de escola pública do município de Pelotas, que no turno inverso participam desta atividade, um projeto que existe há 8 anos, com mais de 150 jovens que começam a remar no Arroio Pelotas, lá na minha cidade, a partir dos 12 anos de idade. Esses jovens estavam voltando de São Paulo de uma competição nacional e, infelizmente, um acidente de trânsito na van que eles estavam, e foi notícia para todo o país, essa van que eles estavam, 9 pessoas morreram. Minha solidariedade às vítimas, a Angel Souto Vidal, 16 anos, atleta, a Ellen, de 20 anos, também atleta, o Henry Fontoura Guimarães, 17 anos, o João Pedro da Silva, 17 anos, a Nicole da Cruz, de 15 anos de idade, ao Ricardo Leal da Cunha, 52 anos, motorista da van, ao Samuel Lopes, de 15 anos de idade, ao Vitor Camargo, de 17 anos de idade, também atleta, e ao professor coordenador do projeto Remar para o Futuro, que também estava na van e que também morreu, Wagner Tissot. A essas pessoas, a quem fica, as famílias, aos amigos, e o projeto Remar para o Futuro, que segue. Mas, com certeza, esse acidente, como eu disse, comoveu a todos nós que apostamos no esporte, esses jovens que nos deixaram, este coordenador, e que a gente precisa buscar forças para seguir colaborando. E eles estiveram aqui em dezembro do ano passado, presidente, nesta Comissão do Esporte, numa audiência pública. O Lindeberg estava aqui presente, onde a gente pôde discutir políticas públicas importantes para o nosso país através desse exemplo, que é o projeto Remar para o Futuro. Minha solidariedade nesse momento de dor às famílias, e que a gente possa, como eu disse, buscar forças para reerguer o projeto. A vida segue, mas não é fácil, porque são jovens que nos deixaram com medalhas e que estavam voltando de uma competição nacional. Muito obrigado, deputado Daniel. Eu vou arriscar falar teu sobrenome. É Tirze-Siak. Opa, acertei. Deputado, muito obrigado. É muito importante esse teu pronunciamento, porque foi um acidente inexplicável, né, deputado? Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e convoco para reunião deliberativa extraordinária, dia 13 de novembro, às 13 horas, com pauta a ser divulgada. Está encerrada a reunião. Muito obrigado a todos. Também se inscreveu aqui. Eu sou...